Olá, seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab. Estamos de volta aqui com a nossa série Novidades do CorelDRAW X8 e hoje a novidade é muito massa, muito boa mesmo. Nós estamos falando do Corel Font Manager. Solta a vinheta que a gente volta já já. Bem pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo da série Novidades do CorelDRAW X8 e nós vamos falar sobre o aplicativo Corel Font Manager, certo? Para quem já trabalhava com o Bitstream Font Navigator, certo? Vai entender mais fácil o funcionamento do Corel Font Manager, tá? Porque é o seguinte, trabalhar com fontes é um pouco complicado quando se trata de sistema operacional. Então, o sistema operacional ele tem um limite de uso de fontes. Por quê? Porque a forma como ele carrega as fontes no sistema é um pouco chata, digamos assim, porque cada vez que você abre um software que faz uso de fontes, então ele precisa pré-carregar essas fontes na memória RAM. E isso acarreta lentidão, principalmente quando você tem um zilhão de fontes, né? Então é o seguinte, galera, sabe aquela pasta fontes do seu sistema operacional do Windows, aquela pasta fontes lá do Windows que você empanturra de fontes lá? Não façam isso, tá? Não façam isso. Então, se você fazia, a partir de hoje você não vai mais fazer isso, tá? É o seguinte, como era antes, então com o Font Navigator, certo? Então, a gente tinha a pasta Windows Fonts, a gente tem a pasta Windows Fonts, tá? Então, você num outro HD, numa outra partição, tá? Você tem uma pastinha sua com o nome que você desejar, né? Minhas fontes, coleção de fontes. E aí você organiza as suas fontes, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Veja aqui, ó, eu tenho aqui uma pasta, certo? No HD meu, numa partição aqui, uma pasta fontes TTF. E aí eu classifico, organizo as fontes dentro dessas outras pastinhas, né? As fontes iniciadas pelas letras, eu divido aqui pelas letras do alfabeto, né? Não coloco todas. E aí, como eu trabalhava com Font Navigator, né? Até então, eu também tinha aqui uma pastazinha para downloads aleatórios, né? De fontes que eu fazia, certo? Só que agora, com a proposta do Font Manager, é muito melhor do que a do Font Navigator, né? Então a Corel tem seu próprio gerenciador de fontes, tá? Então vamos ver como trabalhar com o gerenciador de fontes. Você pode abrir pelo atalho na área de trabalho ou pelo menu lá de programas, ou você pode já no seu CorelDRAW ou PhotoPaint, você já vem aqui no lançador de aplicativos e acessa o Corel Font Manager, tá? Esta é a nossa primeira execução aqui do Corel Font Manager, então tudo que aparecer aqui por aqui é novidade. Vamos mostrar exatamente como acontece desde o começo, tá? Então vamos lá. Abrindo aí a telinha, Corel Font Manager. Vamos ajustar aqui ao tamanho da nossa tela de gravação. E vamos explicar tudinho aqui para vocês, o máximo de informações possíveis, certo? Depois nós faremos tutoriais mais detalhados, mas vamos aqui passar o máximo de informações aqui para vocês. Então essa é a nossa janelinha aqui do Corel Font Manager, tá? Essa é a versão de avaliação, como eu falei para vocês, estamos usando a versão de avaliação para esta série. Aqui em configurações você também pode mudar a aparência, né? Colocar ele médio, escuro, preto, como você desejar, tá? Certo? Você pode fazer essa alteração. Só para ficar diferente, vamos deixar aqui no leve mesmo, tá certo? Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos as bibliotecas, certo? Nós temos os filtros. Aqui nós temos a lista de fontes. Aqui nós temos os comandos. Tá? Aqui nós temos o texto de amostra. E aqui nós temos a pesquisa. E aqui nós temos também um filtrozinho das propriedades da fonte, beleza? Além de aqui a gente poder aumentar o tamanho da visualização. Ele está listando aqui, ó, minhas fontes, né? 1025 fontes. Então são as fontes que estão na pasta do Windows, certo? Só que como eu utilizo, né? Até esse momento eu utilizava, né? O Font Navigator. Então essas fontes elas estão lá como atalho, certo? Porque quando a gente usa um gerenciador de fontes tipo o Font Navigator ou Nexus Fonts, ele cria um atalho da fonte dentro da pasta de sistema e aí esse arquivo de atalho é menos de 1K, né? Um arquivo simples e não vai causar peso, né? Então ele vai listar aqui
essas fontes. Depois eu vou aqui no meu sistema, eu vou desinstalar as fontes lá do Font Navigator, tá? E trabalhar aqui somente agora com o Font Manager, né? Então, como funciona aqui? Então, aqui estão listadas todas as fontes, certo? Vocês já percebem que nós temos aqui, ó, umas fontes em verde, outras em amarelo, outras em cinza, certo? Então vamos lá, vamos descobrir aqui algumas informações sobre essas fontezinhas aqui. Então, quando você for pesquisar uma fonte, você altera aqui o seu texto. Altera aqui o texto da fonte. Você pode aumentar ou diminuir, né, para facilitar a sua visualização. E aqui nós podemos fazer um filtro, né, por fontes instaladas, fontes não instaladas, fontes protegidas pelo sistema. E aqui a gente, ó, vai marcar aqui, então, fontes protegidas pelo sistema. São as fontezinhas que aparecem em verde, tá? Fontes que aparecem em verde. E tem esse cadeadozinho aqui, tá? Com cadeado. Então, essas são fontes dos sistemas, ó, 101 fontes. Então, você sabe exatamente quais são as fontes do sistema. Então, você não pode deletar essas fontes, porque aí vai causar algum tipo de conflito aí no seu sistema. Além aqui do status da fonte, nós temos o centro de conteúdo, tecnologia, peso, largura, estilo. Temos vários filtrozinhos aqui, tá? Para limpar um filtro, basta clicar em remover filtro. Então, o que é o bacana de você ter uma pastazinha separada só para suas fontes, tá? Você tem uma pasta separada para as fontes, ao invés de jogar dentro lá da pasta Windows Fonts. Porque com um gerenciador de fontes, como aqui o Corel Font Manager, então você pode adicionar a pasta. Eu vou adicionar uma pasta. Vamos aqui onde estão nossas fontes, né? Fonts TrueType. Então seleciona a pasta. Ao selecionar aqui a pasta, veja que ele mostra a lista de fontes, né? Ele está analisando aqui as fontes. Vamos aguardar aqui ele analisar as fontes. Uma coisa bacana aqui que a gente pode perceber, ó, ele está lá analisando as fontes. A gente vem para cá, ó, analisando as fontes. Então tudo é simultâneo, certo? Tudo é simultâneo entre o Corel Font Manager e os aplicativos da suíte gráfica CorelDRAW X8, certo? Tanto o CorelDRAW como o PhotoPaint, tá? Então, concluiu aqui a análise das fontes, certo? Então, vamos às fontes dessa pasta aqui. Então, você tem aqui acesso a todas as fontes e você vai ver as que não estão instaladas, estão aqui em amarelo, ó, tá vendo? Ó? Não instalado. Você pausa o mouse sobre uma fonte, ele vai dar informações aqui para você sobre a fonte, né? Então, verde está instalado, certo? E aqui, ó, nós podemos notar, ó, além do instalado, ele informa também as fontes que estão duplicadas. Então, quando você quiser remover fontes duplicadas, você pode fazer um filtro só pelas fontes duplicadas, certo? Mostrar aqui duplicada, pode filtrar aqui e filtrar aqui, certo? Aqui você está filtrando dentro dessa pasta que você selecionou, certo? Beleza? Então é bem bacana aqui. Então aí você escolheu a fonte, você vai procurar a fonte que você quer visualmente aqui, certo? Ou então você pode pesquisar uma determinada fonte. Então, você pesquisa uma determinada fonte, né? Ela está aqui instalada. Então uma fonte instalada ela vai estar disponível para você utilizar no software. Tá? Vou desinstalar essa fonte aqui. Pronto, foi desinstalado, a fonte não está disponível. E para instalar, você clica novamente em instalar. A fonte é instalada no sistema aí para você, tá? O filtro aqui, ele aparece um filtro de busca, então você elimina. Ele volta a exibir todas as fontes da pasta, certo? Então a gente pode filtrar, por exemplo, por estilo. Vamos lá, script. Ele vai listar aqui dentro dessa pasta as fontes script, né? Tá vendo? Listou 96 fontes. E aí o seguinte, eu posso instalar uma família inteira, certo? Clicando aqui na família, você veja que há essa indentação aqui, né? Então você pode instalar a família, se você selecionar vai instalar toda a família, certo? Ó.
ou instalar apenas uma determinada parte das fontes da família. Então vamos instalar essa aqui. Pronto, ela está instalada, então ela já está disponível para você dentro do CorelDRAW. Então vou anotar o nome dessa fonte aqui para a gente fazer o uso dela já já, porque eu quero mostrar uma outra a Church, né? Uma outra funçãozinha bem bacana que são as coleções, tá? Então as coleções, então você vai fazer uma coleção aqui para, por exemplo, temas de filmes, casamento, fontes espessas, grossas, fontes para carnaval, fontes tecnológicas. Você cria suas coleções, certo? Para determinados estilos de fontes, se você quiser, porque existem muitos filtros aí, né? Talvez você não precise criar uma coleção, ou você pode criar uma coleção específica para o seu trabalho, né? Eu vou colocar aqui banner, vai ser uma coleção específica para o meu trabalho. Então o que eu faço aqui? Eu vou nas minhas fontes, o filtro ele vai ficar permanente enquanto você não limpar, certo? Então vou apenas as não instaladas, script, certo? Eu quero fontes script para combinar com aquele nosso trabalhinho lá do banner. Então vamos aqui, ó, dar uma olhada nas fontes para escolher qual nós vamos utilizar. Então vamos utilizar essa daqui, certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso arrastar para a minha coleção, certo? Vamos supor outra situação aqui. Você selecionou determinadas fontes e quer verificar com sua equipe ou quem trabalha com o cliente aí do lado, né? Você quer mostrar ao cliente já para ele opinar um pouco sobre as fontes, né? Então você vem aqui em banner, ele vai mostrar só as fontes que você colocou aí na sua coleção, certo? Beleza? Só as fontes que você colocou na sua coleção, elas não estão instaladas. Mas vejam só que interessante, quando a gente vem aqui para o CorelDRAW ou Photopaint, quando você abre aqui a lista de fontes, então você vai aqui para filtros, então ele vai mostrar filtros e olha só quem está aqui, ó, suas coleções, né? Banner. Então quando a gente filtra aqui, ó, tá aqui as duas coleções, as duas fontes que nós adicionamos lá ao nosso filtro, tá? As duas fontes aqui que foram adicionadas, certo? Lembrando que elas não estão instaladas, então é interessante que você instale para que você possa usar no seu software, mas aí que você tem elas disponíveis aqui. Então é uma forma bem bacana de você organizar o seu conteúdo. Inclusive aqui mesmo você pode listar apenas as fontes daquela sua pasta, você pode fazer filtros separados aqui, certo? De acordo com o que você deseja. É muito, muito bacana, certo? Trabalhar com essa nova funcionalidade, essa nova forma de utilizar fontes aqui do CorelDRAW, tá? Então, vamos ver aqui só mais um outro exemplo. Eu posso adicionar uma outra fonte, uma outra pasta de fontes. Eu tenho uma pasta aqui que é a pasta baixadas, veja, também é dividida aqui pelas letras do alfabeto. Seleciona a pasta, então ele vai ler as subpastas também. Começa a analisar as fontes. Vou remover o filtro aqui para ele analisar todas as fontes disponíveis. Então, nessa outra pasta aqui ele tem 1717 fontes, né? Aqui na pasta fontes eu tenho 2104 fontes, né? Tá? Então, como eu falei, é mais de 3.000 fontes aí, tá? Para trabalho. Então, dependendo do seu uso, do seu tipo de trabalho, você não precisa de tantas fontes assim, né? Quem trabalha em comunicação visual, gráfica rápida, então com certeza vai precisar ter uma quantidade maior de fontes para quando recebe trabalhos, né? Não ter que estar vetorizando, né? Então é mais prático você ter a fonte, né? Com certeza. Então utilizar o Corel Font Manager é uma mão na roda para isso, né? Para essa situação, né? Então, e ele veio muito, muito, muito bacana. Então, além dos botõezinhos aqui, nós temos sempre a opção de utilizar o botão direito, né? Para instalar, desinstalar e fazer as diversas opções aqui, além de adicionar aqui, ó, as coleções, certo? Eu posso também ir direto lá no local da fonte, né? Que ele mostra, abrir o local da fonte
Vai mostrar para você bem direitinho qual é a fonte. Se você excluir aqui, certo? Ou através do excluir aqui, se você excluir, você está apagando realmente o arquivo de fontes, certo? Você está apagando o arquivo de fontes, porque a gente não precisa nunca excluir fontes, certo? Quando a gente não quer utilizá-las em determinado momento, a gente basta apenas instalar ou desinstalar a fonte, certo? Você pode usá-la só momentaneamente durante um projeto, aquelas fontes, e depois remover. Então, quem não trabalha em gráfica rápida, em sublimação, nesses trabalhos que vocês precisam estar pegando conteúdo de cliente para refazer, né? Serigrafia. Então, talvez você não precise ter um acervo tão enorme assim de fontes, né? Basta você ter as fontes específicas para os seus projetos, né? Então, mesmo assim, se for o caso, você tem aí agora o auxílio mais do que bacana, né, do Corel Font Manager. Antes nós tínhamos o Font Navigator, né, que precisava evoluir, né, mas a Bitstream, que era uma outra empresa, não vinha atualizando, e aí a Corel assumiu aí o papel, e muito bem, né? Sim, pessoal, tem também aqui, antes que eu me esqueça, né, temos também aqui a função de propriedades da fonte, certo? Onde nós podemos ver os glifos, certo? Que são caracteres adicionais, né, ou os caracteres individuais de cada fonte, certo? Aqui nós temos, de acordo com a fonte que você selecionar, você vai ter aqui a listazinha completa, tá? Então, quando você, igual o mapa de caracteres, lembra do mapa de caracteres? Então você clica aqui no caractere, ele vai mostrar informações aqui para você, tá? Ó, você abre aqui, vai mostrar essas informações para você aqui, inclusive a tecla de atalho, tá? Por exemplo, você vê questões aqui de fontes OpenType. A gente pode ver, por exemplo, aqui as ligaduras, o encontro do F com I, né? As ligaduras, você pode ter exemplos aqui, certo? Se você quiser verificar se essa fonte tem moeda, como são os números dessa fonte, então você pode deixar exibindo aqui, certo? Na caixinha aqui, conforme você vai modificando aqui, se a fonte tiver as opções, ó, você vai verificando, conferindo tudo bacaninha aqui de acordo com o seu filtro aqui, tá? E se você quiser saber mais informações sobre a fonte em si, você dá um clique, ele vai mostrar aqui a família, a subfamília, onde está o arquivo, vai mostrar todos os detalhes aqui da fonte, né? Questões de direitos autorais. Essa aqui é licenciada pela Microsoft, é uma fonte disponível aqui. Isso de acordo com quem editou, com quem criou a fonte, né? São as informações que vão estar aqui, beleza? Então, além das suas próprias fontes, então se você adquire a licença do CorelDRAW ou você adquire o CorelDRAW Premium, nós temos o centro de conteúdo, certo? Temos o centro de conteúdo e ele vai mostrar aqui as fontes para vocês. Vejam que a marcação aqui agora é branco, certo? Então, quando for branco, é uma imagem que está no centro do conteúdo. Então, esse centro de conteúdo, então, na maioria das vezes, vai estar online, certo? A não ser que você tenha adquirido o software por box, por caixa, né? A Corel ainda mantém essa tradição, né, de vender o software em box, em caixa, tá? Então, vem lá no DVD, vem esse conteúdo. Mas hoje a maioria trabalha no online, né? Então, as fontes disponíveis, certo? São mais de 1000 fontes disponíveis. Então você vai clicar na fonte e aí você vai fazer o download e instalar a fonte que você escolher, ok? Beleza? Sim, lembrando que no caso do centro de conteúdo, né, o conteúdo online, então tudo vai depender da sua conexão à internet aí, ok? Então, bem pessoal, para o vídeo não se estender tanto assim, porque esse vídeo já foi um dos maiores dessa série, até porque era a principal novidade, né, aí era o Corel Font Manager. Certo? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí, certo? Que a gente tenta explicar para vocês utilizar aí melhor o Corel Font Manager. Então, outros vídeos devem aparecer no nosso canal sobre o Corel Font Manager e espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Ivan Berg Moreira. Um abraço, até mais. Não esquece de dar um curtir aí, dar um like, certo? De comentar e espalhar aí com seus amigos, tá? Um abraço, tchau, até mais.